Que uma bênção, né? Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 18. 1 Samuel, capítulo de número 18. Estou começando a pregar às 7 da noite. A gente vinha de uma toada ali que Deus estava nos dando algumas mensagens. E hoje o sentido da mensagem vai nos mostrar muitas coisas, filhos. Deus quer falar conosco nessa noite. Curva sua cabeça um instante em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós estamos na sua presença. Entregamos todo esse local de adoração agora a Ti, Senhor. E te pedimos que a sua presença se manifeste entre nós. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Que o seu Santo Espírito tenha plena liberdade de fluir. Nós proibimos aquele que rouba a palavra de roubá-la. Declaramos que a palavra, ela cairá em corações que são férteis. E cada coração produzirá 30, 60, 100 por um as sementes que foram lançadas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nessa hora que os demônios sejam todos calados, amarrados, amordaçados e impedidos de agir. Em nome do Senhor Jesus, que a sua palavra corra velozmente nos nossos pés. Que a sua palavra venha falar poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Sabe, filhos, às vezes nós entramos em lugares, é muito comum de nós sairmos do Espírito e entrarmos pelo lado da carne. Quando nós saímos do Espírito e entramos pelo lado da carne, nós podemos perder o foco e sair completamente do rumo aonde Deus está querendo nos levar. É muito comum, principalmente quando as promessas de Deus são ditas a nós. E nós escutamos as promessas de Deus e nós transportamos as promessas de Deus para algo físico. E nós queremos algo do físico. Então, por exemplo, Deus profetiza na sua vida, Ele declara na sua vida, Ele traz uma promessa na sua vida de que algo financeiro vai se cumprir. Ou, por exemplo, como Ele fala para Abraão: Abraão, eu vou te dar toda essa terra. Olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, aonde os seus olhos alcançarem, eu te dou como herança. E os nossos olhos são voltados para a herança e nós queremos o cumprimento desta herança. Só que o segredo, queridos, para que nós possuamos a herança que vem do céu, é que nós mantenhamos os nossos olhos ligados na herança que é celestial. Um dos segredos maiores de Abraão, a Bíblia diz, é que ele andou na terra da promessa como em terra alheia. Ele andou como peregrino na terra que Deus prometeu a ele. Agora, você pensando bem, você não acha estranho uma pessoa que recebe uma promessa tremenda espiritual e ela olhar somente para o espírito e não ligar para aquilo que está acontecendo no físico com ela? Quantos de nós aqui, quando Deus promete algo a nós, nós queremos aquilo que se cumpra, nós ficamos desesperados por aquela promessa, às vezes obstinados por uma coisa que nós queremos que Deus prometeu na nossa vida? Quantos de nós não ficamos obstinados? A Bíblia diz que obstinação é idolatria. Quando eu desejo muito algo, eu quero muito algo, aquilo se torna até um ídolo para mim. E nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não caia nesse detalhe. Então Abraão andou na terra da promessa como em terra alheia, contemplando uma cidade espiritual onde tem ruas de ouro, onde tem fundamentos de pedras preciosas, embora Deus tinha prometido para ele toda a terra física. Não parece um contrassenso isso? Mas eu vou dizer, queridos, enquanto os nossos olhos estiverem no espiritual, nós não vamos aceitar as miragens do físico. O tema da mensagem dessa noite é a miragem do físico. Todo mundo aqui sabe o que é uma miragem. O que é uma miragem? Todo mundo já viu um filme de deserto aqui? Onde o cara está lá desesperado por um copo d'água, por uma gota de água. É quase que o inferno, né? Ele está desesperado por uma gota de água. E então ele começa a olhar tal naquele deserto vasto e daqui a pouco os olhos dele levam a ele começam a enganar ele, até que ele vê lá aquele oásis, onde tem palmeiras, onde tem alguém abanando alguém lá, e aquela água que ele vai chega correndo, me lembro de algumas cenas de filme, que ele chega correndo e mergulha, só que quando ele mergulha está na areia, né? Ele entrou pela miragem. Pode continuar. Ele entrou pela miragem. Um dos perigos para nós cristãos, queridos, é nós entrarmos pela miragem. É Deus falar algo do espiritual conosco e nós trazermos para o físico.
Vou dar um outro exemplo. O Senhor Jesus está ali naquela bodas de Caná da Galileia. E a mãe dele, no caso Maria, chega para ele e fala assim: olha, eles não têm mais vinho, acabou o vinho. Ela está perguntando, falando com o Senhor Jesus sobre algo do físico. Mas o Senhor Jesus vai responder para ela com relação a algo espiritual. O Senhor Jesus: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora não chegou. Porque quando ela pede vinho para ele, no fundo ela está pedindo o sangue dele. E ele fala: não chegou a hora de eu morrer ainda. Então o Senhor Jesus está respondendo para ela algo espiritual. Quando Lázaro está enfermo, ele fala: essa enfermidade não é para a morte. E ele fala: o seu irmão Lázaro dormiu, e compete a mim ir lá acordá-lo. Porque no reino do Espírito, Lázaro, quem morre em Cristo, não morre, mas dorme. Então Lázaro está dormindo e o Senhor Jesus está falando: eu vou lá acordá-lo. Está entendendo? O Senhor Jesus está falando sempre no espiritual. Nós, como somos carnais, ou homens humanos, nós estamos às vezes pegando as coisas espirituais, estamos transformando elas em coisas físicas. É por isso que entra muito forte dentro da igreja um evangelho de coach. As pessoas querem riquezas, elas querem a honra, elas querem o poder, elas querem as coisas desse mundo. Às vezes Deus promete uma posição para você, mas ela é uma posição espiritual, e você só defende algo que é espiritual, espiritualmente. Eu sei que o papo está meio aqui, tá nas alturas, você vai entender, eu vou entrar na palavra, você vai entender o que eu estou falando. Mas eu preciso trazer o conceito para você antes, para você entender. Veja a igreja de Laodiceia que nós tivemos lá, a sua pastora até citou. As ruas, queridos, são de mármore. Elas não são de mármore ali só em Laodiceia, elas são de mármore desde a Antioquia até Roma, era tudo mármore. É impressionante. É impressionante a riqueza daquela cidade. Só que o que Deus prometia para ela, as coisas espirituais que Deus entregava para ela, ela estava transformando tudo isso em coisas físicas. E se tornou, o que essa igreja se tornou? Dizendo que está rica e abastada e não vê que é pobre, miserável, cega e nu. Assim estão vivendo pessoas que fazem das promessas espirituais coisas para o físico. Esse é o problema de muitas pessoas dentro da igreja, quando você não entende as coisas que Deus está falando com você sobre a dimensão e a perspectiva espiritual. A Bíblia fala: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não pode corroer. Glória a Jesus, queridos, vocês estão me entendendo? As nossas riquezas são espirituais, o nosso foco tem que estar em coisas espirituais, tem que estar no Espírito. E toda vez que nós aceitamos a miragem de querer algo do físico, todas as vezes que nós queremos transportar algo que Deus me prometeu, ou ainda que Ele tenha me prometido coisas físicas, eu tenho que saber que as coisas com Deus, elas são espirituais. Até a perda de um filho que nós já perdemos, Deus falou que aquele filho nós tínhamos gerado na nossa carne. Nós queríamos um filho, depois da Raina, nós queríamos um filho, uma filha, não importa se fosse menino ou menina, mas falamos: 2 anos é legal, um prazo legal para ter filho. Um planejamento humano, e não tem nenhum problema, pessoas planejam coisas humanas, nós somos humanos, só que conosco não é assim. Deus falou: olha, vocês geraram algo na carne de vocês, eu não estava nesse negócio, por isso você perdeu. E interessante é que a Raina era pequenininha, não é? E a Raina viu o Senhor Jesus entrar no banheiro. A Raina viu. Falou: mamãe, olha. E ela falou que era o Senhor Jesus? Foi isso que ela falou? Ela viu uma luz vindo e entrando no ventre da Pâmela. Ela viu: mamãe, uma luz entrou na sua barriga. Mesmo assim nós perdemos o filho. Porque houve uma concepção, mas houve uma concepção de algo que era natural, que era carnal. Você está conseguindo entender o contexto, o pano de fundo do que eu vou pregar? Então agora, com esse pano de fundo, vamos agora entrar em 1 Samuel capítulo 18. Por isso pessoas estão sendo enganadas pelo evangelho do coach. Por isso pessoas estão sendo enganadas pelo evangelho da prosperidade. Por isso pessoas estão sendo enganadas com posições nos ministérios, nas igrejas, porque elas querem aquilo que é humano. Elas defendem aquilo que é humano. Elas olham para aquilo que é natural, elas olham para um reino natural. Os discípulos de Jesus estão falando, Jesus está falando do reino dos céus, que viria, em Atos capítulo 1. E os discípulos estão falando: é agora a hora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Os discípulos de Jesus se decepcionaram porque Ele não trouxe o reino de forma física.
Eles estavam sendo opressos, oprimidos por Roma, e eles esperavam que o Senhor Jesus, o Rei do céu, viria e tomaria o reino da mão deles. E de fato, queridos, o Senhor Jesus tomou, posso ouvir um amém aqui? Só que Ele não tomou de maneira física, Ele tomou o reino da mão de Roma de maneira espiritual, glória a Deus. Só que eles falaram, é agora que o Senhor vai vir, é nessa hora que o Senhor vem restaurar o reino de Israel. Quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí o Senhor Jesus fala assim, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para si mesmo. Mas o que eu estou falando com vocês é algo espiritual, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, aleluia, em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. O que eu estou fazendo com vocês é algo espiritual, não é algo físico. É algo que vai refletir no físico, mas o que eu estou fazendo com vocês é algo espiritual. Nós somos seres espirituais, e como tais, nossos olhos são tais nas coisas espirituais. Mas nós somos tentados a olhar para as coisas físicas. Não é à toa que Satanás chega para o Senhor Jesus e fala assim, está vendo a glória desses reinos? Me foi entregue. Se você prostrado me adorar, tudo será seu. É o que o diabo oferece. A glória dos reinos desse mundo. Você está me entendendo? Porque isso é uma tentação para todos nós. É uma tentação para todos os servos de Deus. É isso que acontece. 1 Samuel 18. Sucedeu, porém, versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus. Contexto histórico. Saul tinha sido levantado como um rei. Saul não estava obedecendo a Deus. Saul estava fraquejando por causa de motivos carnais. Saul não estava obedecendo plenamente a Deus, ainda que Deus estivesse honrando ele nas batalhas. Deus pede coisas simples a ele, e ele não é capaz de cumprir as coisas simples que Deus pediu a ele. E Deus está falando, eu não vou poder contar com esse rei, você não vai poder ser mais o meu rei. E então Deus saca Saul e começa a falar, eu vou levantar um rei, esse rei vai fazer segundo a minha vontade. Ele vai lá e acha atrás da malhada do Davi, você conhece a história. Davi vem, um desafio é lançado, o gigante Golias. Davi vai lá, derruba Golias. A alma de Jonatas se apega à alma de Davi, o capítulo 18, o início dele. É como quem diz que o reinado agora é disponível. Jonatas é o sucessor do rei Saul. E ele está fazendo uma aliança de sangue, um pacto de sangue com Davi, como quem diz, o reino que seria meu, eu estou entendendo que esse reino é seu. Eu estou entregando as armas, que é uma forma de falar de pacto na antiga aliança. Eu estou entregando as minhas armas, meu escudo, tudo que eu tenho a você, porque eu reconheço que você vai ser o rei de Israel. Porque espiritualmente o que você está fazendo é o que está refletindo no físico. Você está derrubando um principado, uma potestade, está na sua mão, Davi, isso. Então os Jonatas reconhece isso. Saul vai ficar mais para frente, irritado com Jonatas, fala assim, você quer entregar o seu reino para ele, você não está percebendo? Há uma luta pelo reino. E então no versículo 6, sucedeu porém que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo, com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Elas cantavam que Saul feriu 1000, mas Davi feriu 10.000. Então, por causa desta frase, por causa daquilo que espiritualmente Deus estava fazendo na vida de Davi, Saul indignou-se muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão o reino? Nessa hora, queridos, Saul perde o reino. Primeiro, entrou algo no coração de Saul. E eu quero que você preste atenção, filho, filha dos jovens, nessa noite, que uma das armas mais poderosas do diabo chama-se inveja. E a inveja é muito sutil, porque nós às vezes não percebemos que nós temos. É interessante que Saul está preocupado com algo que era dele. A preocupação de Saul é a defesa do reino. Ele fala que lhe falta ainda senão o reino, mas o reino era de Saul. Foi Deus que colocou o reino na mão de Saul.
Não havia rei em Israel. Deus levanta um rei para ele levantou Saul para ele. Ele era um ungido do Senhor, ninguém toca no ungido do Senhor. Oh, glórias! Só que Saul, ele sai do espiritual e começa a acreditar na miragem. Ele começa a acreditar que Deus está levantando Davi, que não tem mais chance para ele. A inveja entra no seu coração por causa do cântico das mulheres. A porta de entrada, queridos, para você perder posições espirituais, muitas vezes, e grande parte das vezes, é quando você deseja algo que não é seu, ou que você quer algo que está na vida do seu irmão. A inveja, terrível, é sutil, às vezes você mesmo não percebe que tem. É difícil quem perceba, de fato é difícil. Só que depois que vem a inveja e Saul sai da posição dele, daquele dia em diante, versículo 9, Saul não via Davi com bons olhos. Até então Davi era visto com bons olhos por Saul, mas naquele dia em diante, algo mudou. A miragem mudou o coração de Saul com relação a Davi. Perdeu o foco, começou a lutar por algo físico, começou a lutar pelo reino físico, o trono. Ao passo que Deus tinha entregue a Saul o reinado espiritual. Era através de Saul que Deus ia reinar na terra. Só que ele não reconhece mais Deus, e ele começa a ficar preocupado com o homem, e a inveja entra no coração dele. E quando entra isso, a sua ótica muda, e quando a sua ótica muda, começa a acreditar no que é físico, começa a olhar para o que é físico, começa a defender posição, começa a defender herança. Ele começou a defender a herança. Vocês se lembram que uns cultos atrás eu preguei algo aqui? Que os profetas eram enviados para a vinha. E eles chegavam na vinha e os caras que estavam guardando a vinha, os lavradores, lembra da palavra do lavrador que Deus deu um monte de revelação de púlpito aqui? Os lavradores que eram para lavrar a terra, para cuidar da vinha, começam a se preocupar com quem está vindo, colher os frutos que ele tinha que dar. E então eles matam um, matam outro, e quando vem o próprio filho, que é o Senhor Jesus, eles falam, epa, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da herança dele. A ótica do homem é a herança. Você está me entendendo? A ótica do homem é o trono, a ótica do homem é aquilo que é natural, o homem quer aquilo que é natural. Ele disputa poder. Você quer ver uma igreja começar a ruir? É quando começa a ver briguinha de poder, disputa de poder, busca por posição. Isso é um prato cheio para o diabo entrar e começar a semear inveja. O próximo passo, as óticas das pessoas mudam. Elas começam a olhar para aquilo que é carnal, elas começam a desejar aquilo que é carnal, perderam completamente o espiritual, ficam cegas espiritualmente. E aí vem o terceiro passo, que é esse aqui, versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno, quando? Imediatamente. Imediatamente, se você perder o foco do espiritual, imediatamente o espírito maligno da parte de Deus. Por que da parte de Deus? Porque Deus permitiu pela atitude de Saul. Um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de, o que está escrito aí? Raiva, ira. Estão entendendo, intercessores? Raiva, ira entrou no coração dele. Qual foi a porta de entrada? Porta de entrada é a inveja, a luta por posição, por poder, defender a herança física, sair do espiritual, entrar no carnal, lutar com as armas carnais. Você quer ver o que ele usa aqui? No dia seguinte veio um espírito da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Tem duas armas aqui, uma espiritual e uma física. Davi defende o reino com armas espirituais. Aleluia. Ele defende o reino com louvores a Deus. Ele trazia uma harpa, ele louvava, exaltava a Deus. Ele dizia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Tu és comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Unge a minha cabeça com óleo. Eu estou ligado no sobrenatural de Deus. Esse é Davi. Ele é adorador. Ele fala das perseguições. Ele faz salmos a Deus. Ele glorifica a Deus com a sua harpa. Ele não perde a sua arma. Ele não sai do espírito. Ao passo que Saul, para defender a sua herança, ele começa a agir de forma carnal. E o que Saul vai fazer? Vai pegar uma lança. Vai se defender na carne. Começou no espírito, começou com uma unção, mas terminou de forma carnal. Eu vejo muitos homens de Deus começarem espirituais e terminarem de forma carnal. E é muito triste quando você vê isso, filho. É muito triste quando você vê um homem que tem promessas de Deus, que Deus falou de coisas lindas para ele, e ele entrar pelo braço da carne, porque ele dá lugar para esses demônios, esses espíritos. Esse é o motivo. Ele pegou uma lança que arrojou dizendo, versículo 11, encravarei a Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul afastou de si, pois por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Deus é com o homem espiritual, aleluia. O homem espiritual sempre vai vencer no final, dá glória a Deus. O homem carnal vai sair da sua posição, vai perder posição, porque ele está lutando com os braços da carne. E ninguém de nós, filhos, pode guardar qualquer posição se não for no espírito. Nenhum de nós. Então Davi lograva bom êxito onde ia. Versículo 15. Então vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Outro exemplo, queridos. Deus criou, depois de Adão e Eva, quem vem? Vem Caim. Caim é o primogênito. O primogênito na história do mundo oriental é o que tem, o que, queridos? A herança. A herança está na mão do primogênito. A porção dobrada está na mão do primogênito. Aquilo que o pai acumula em termos de herança, passa para o seu primogênito. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ele era o unigênito, o único filho, e ele se fez primeiro dos filhos. A Bíblia diz que nós somos a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Glória a Deus. Todos nós temos herança de primogênito. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Mas Esaú também tinha herança de primogênito. Caim também tinha herança de primogênito. Mas eles desfocam do espiritual. E eles começam a focar no natural. Por quê? Caim vai lá, oferece qualquer coisa, pega lá dos frutos da terra, uma oferta ao Senhor, não separa o melhor para Deus, não separa primícias, não separa o que Deus ensinou a separar. Ele pega qualquer coisa e vai lá e entrega para Deus. Abel vai lá, pega o principal cordeiro, o principal animal, vai lá, chega para Deus com sangue, que era como se chegava a Deus, porque sem sangue ninguém vai chegar diante de Deus. Ele vai lá e oferece, ele vai lá e entrega o seu melhor. Deus se agrada de Abel. Mas qual é a atitude de Caim? Caim, seu semblante cai, e ele começa a querer matar o seu irmão. Uma pessoa que age pelo carnal, ela quer matar o que é espiritual. Diretamente, indiretamente, diretamente através de situações ou por palavras. O filho carnal, ele persegue o filho espiritual. Caim mata Abel. Ele tinha toda a herança. Só que uma miragem fecha os olhos dele. Deus fala para Caim assim: agindo bem, você não seria aceita. Deus não está falando eu te rejeitei para sempre. Ele está dizendo: se você agir direito, filho, eu vou abençoar a sua vida também, porque Deus, meu amado, minha amada, não faz acepção de pessoas. Posso ouvir um amém aqui? Ele não escolheu preferidinhos, mas há pessoas que se tornam preferíveis a Deus. Ele tinha 12 apóstolos, mas era João que deitava no seio dele. João era o íntimo do Senhor Jesus. Ele se fez, ele cavou aquele lugar no Senhor Jesus. Queridos, não cave lugar com o homem, cave lugar no seio de Jesus. É esse lugar que você precisa cavar para você. Se uma herança é dada por ele, o que você tem que fazer é se ligar nele, porque ele vai sustentar a sua herança, não é você que sustenta a herança.
Acho que já deu para você entender como é que funciona a coisa espiritual, não é? Então agora vamos para Gálatas, capítulo de número 4. Agora você vai entender mais, vamos entrar mais um pouquinho mais profundo aqui. Versículo 21. Está quente aqui, hein? Jesus amado, pregar com esse calor não é brincadeira não. Você estava difícil para você, está se abanando? Imagina eu que estou pregando aqui. Nada é tão quente que não possa ficar mais quente. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Não, glória a Deus, tem fogo aqui. Tem fogo no altar e a gente queima mesmo. Em Gálatas 4, versículo 21, dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, sob a lei. Não ouvis a lei? Vocês que querem fazer coisas com a sua força, com o seu esforço, vocês que querem defender o seu trono, vocês que querem defender posição, vocês que querem lutar por coisas vocês mesmos. Vocês não ouvem? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da livre nasceu segundo a carne. O da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante promessa. Estas coisas, Paulo está dizendo, são alegóricas. Deus está querendo dizer algo através de 2 filhos físicos de Abraão. Embora Abraão tenha tido 2 filhos físicos, Deus está trazendo uma revelação através do físico no espiritual. Primeiro, o que está acontecendo com Abraão é algo espiritual. Depois ele é físico. E ele fala, mas o da escrava nasceu segundo a carne, da livre mediante promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Agar, mãe de Ismael, simboliza a carnalidade. Simboliza Abraão, que não creu na promessa naquele instante. Ele foi lá e teve um filho com a concubina. Deus tinha prometido que de Sara seria a mãe de nações. Mas Abraão, no momento de fraqueza, no momento carnal, ele vai lá e gera o filho a pedido da própria Sara, com uma escrava. E ele diz que ela simboliza o Monte Sinai. Por que Sinai? Porque é no Monte Sinai, onde o que acontece lá? Deus dá a lei. Então a lei gera filhos para a escravidão. A força do braço, queridos, nos torna escravos, não herdeiros. Na força do braço, queridos, ninguém se defende no reino do Espírito. Posso ouvir um amém aqui? Na força do braço, pegando em lança como Saul, você não vai defender nada que Deus está fazendo na sua vida. Na força do braço, a herança que Deus colocou sobre você, ela não vai se cumprir. No jeitinho brasileiro, a coisa que Deus te deu não vai se cumprir, não vai se cumprir. Tem que ter algo espiritual aí. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que hoje está no Egito, mas na época era a Arábia, a região era da Arábia, e corresponde, aí ele vai dar uma revelação aqui, a Jerusalém atual, da atual que? Da época de Paulo, que está em escravidão com seus filhos. Ele está dizendo que o povo judeu que vivia debaixo da lei, entrou debaixo de escravidão. Ele está dizendo que todo aquele que viver na força do braço, que acreditar em miragem, que usar do seu braço, que usar de leis humanas para se defender, ou para defender uma posição ou uma herança, ele está debaixo de escravidão, ele é um escravo. É um escravo espiritual. Deus quer nos libertar de toda a escravidão espiritual, filhos. Mas muito cuidado, porque é muito simples entrar por essa porta, muito simples. A Bíblia diz que Israel, ele fala assim, vocês tropeçaram na pedra de tropeço. Eu dei a lei para vocês e vocês usaram da lei para punir, para ferir, usaram a lei de forma errada. Há muito crente, queridos, que usa a palavra de Deus para os seus próprios interesses, usa a palavra de Deus de forma errada, sem entendimento. Usa a palavra de Deus para autopromoção, para coisas para você mesmo, para bênçãos vir sobre você somente. Não entende os princípios espirituais. Não entende o contexto dele dentro de um cenário global daquilo que Deus quer fazer no planeta Terra. Não se vê dentro desse cenário. Continuando.
Mas a Jerusalém lá de cima, olha, note que o que é espiritual está lá em cima, no céu, glória a Deus. Tem uma Jerusalém física, que está em escravidão com seus filhos, e existe uma Jerusalém espiritual. Há muitas pessoas pegando essa história que está acontecendo em Israel, para dizer, olha, está acontecendo lá em Israel, tal, Israel, Deus vai defender o seu povo. Paulo está dizendo que este povo que não tem a fé, que não anda no Espírito, não é povo de Deus. Tanto o gentil como o judeu precisam se converter para ir para o céu. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. O caminho é só um, é Jesus. Não tem outro caminho. E é importante a gente entender isso, para não entrar na vibe de profetas de YouTube, que estão falando do que não entendem. O que Paulo está dizendo aqui é muito sério. Ele está falando a Jerusalém lá de cima, espiritual. Tudo que Deus fez, Abraão está vendo uma cidade espiritual. Posso ouvir um amém? Ele está vendo a Jerusalém lá de cima, ele não está olhando a Jerusalém aqui de baixo. Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada dos que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Glória a Jesus, queridos. Nós andamos por promessa, nós não andamos por vista. Nós andamos por fé, não andamos por vista. Nós andamos olhando para cima, para Jerusalém de cima, não na de baixo. Como porém outrora, o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Ismael perseguiu a Isaque. Hoje os filhos da igreja que são carnais perseguem os filhos espirituais. Odeiam os irmãos espirituais. Odeiam a herança dos irmãos espirituais. Não prestam atenção, não olham para a herança do ponto de vista ou do prisma espiritual. Contudo, o que diz a Escritura, versículo 30, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o herdeiro da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. O que ele está dizendo é que não há herança para quem é carnal. Vou repetir. Não há herança para o Israel físico. Não há herança para Israel físico, como muitos estão apregoando. Existe herança para Israel espiritual. Existe herança para quem é filho da promessa. Existe herança para quem olha para a cidade espiritual, para Jerusalém lá de cima, não Jerusalém aqui de baixo. Abraão, em vez de olhar para a terra de Canaã como a promessa dele, ele olhou a cidade lá de cima. Você está entendendo comigo o que está acontecendo aqui? Se você perder o foco do que é espiritual, daquilo que Deus tem lá no Espírito, você vai começar a andar pelo caminho da carne o tempo todo, e você não vai entender o que Deus está falando. Ele está dizendo, o filho da escrava não tem herança, ele não pode herdar com o filho da livre. Abraão não começou com coisas físicas, ele começou sempre com coisas espirituais e olhou sempre para o espiritual. Por isso Abraão é o pai da fé. E nos momentos que ele entrou na carnalidade, ele gerou um filho que persegue o outro filho até hoje. Você está entendendo as consequências de você ser carnal? Elas são terríveis. É por isso que o Senhor Jesus, ao confrontar os fariseus, olha o que ele diz aqui em João capítulo de número 8. Olha que interessante. João capítulo de número 8, a partir do versículo 31. Imagina o seguinte, queridos. Os judeus, Paulo fala, a eles pertencem os oráculos. Foi para eles que Deus deu as coisas espirituais. Ele disse, Israel é meu filho, meu primogênito. Ele entregou os oráculos para eles. Ele entregou as alianças para Israel físico. Ele entregou tudo na mão de um povo. Queridos, Deus tem entregue coisas nas nossas mãos. Nós precisamos perceber o que Deus está entregando nas nossas mãos. Senão, nós vamos fazer como eles fizeram. Nós vamos errar como eles erraram. Imagina o seguinte, Israel estava ali. Veio o Messias, e eles não conseguem reconhecer a espiritualidade, a herança, tudo aquilo que estava no Messias, e não só isso, como aquela parábola que eu citei, eles matam o herdeiro para se apropriar da herança, porque eles queriam as primeiras cadeiras das sinagogas, porque eles queriam aquilo que era do mundo, eles tropeçaram na pedra de tropeço, queridos. O que eu preciso arrancar da sua mente hoje, é de você desejar o que é físico. Eu preciso arrancar isso de você hoje. A minha missão aqui hoje, para limpar a casa, eu estou limpando a casa. Eu vim com vassoura na mão hoje. E essas vassouras são de fogo. O que eu estou dizendo para você, que para eu limpar, eu preciso limpar sua mente. O que o diabo tem construído é transformar coisas espirituais em coisas físicas.
Ele está levando o homem para baixo toda hora. E Jesus sempre que falou, queridos, em todo o tempo, Ele só falou Espírito. Você precisa aprender a falar Espírito. Nós precisamos aprender a falar Espírito, todos nós aqui. E não se importar com o físico, não olhar para o físico, não desejar o físico, não olhar a dimensão da promessa de uma dimensão mais em cima. Porque a gente está olhando a promessa, Deus falou que Ele vai me honrar, Ele falou que Ele vai me justificar no trabalho. Olha o que Ele está fazendo com você, te promovendo no reino do Espírito. Eu me lembro muito bem que um dia eu cheguei aqui, o Valdir, o profeta aí, nosso irmão, chegou e falou assim: olha, Deus está te promovendo no espiritual, e o reflexo é no seu trabalho. De fato, ao mesmo tempo que eu estava ganhando uma posição no reino de Deus, que não é posição de pastor, ou de líder, ou de qualquer coisa. Na verdade, queridos, quanto menos eu quero, mais eu tenho. Eu vou te dar um segredo. Eu não luto por posição. Eu não luto. Na verdade, eu luto por humilhação. Eu me auto-humilho. Esse é o caminho. E quanto mais esse caminho eu sigo, mais Deus me acrescenta. No mesmo tempo que Deus estava me honrando em algo sobrenatural, Ele estava me honrando em algo no trabalho, só para apontar a cadeira que você vai sentar no trabalho, de diretoria, é porque você está fazendo coisa aqui no natural, no espiritual. Eu fiz no espiritual e refleti para você no físico. Deus foi oferecido para mim uma posição maior do que a minha. Era uma posição de vice-presidente, tocar toda a operação de São Paulo. E Deus falou: rejeite ela. E eu rejeitei a posição. Fui para uma posição menor do que eu tinha de diretor. Foi uma posição de gerente, só para andar no caminho de Deus. E eu estava entendendo o que Deus estava fazendo, queridos, porque Deus não quer nem eu, nem você lutando por aquilo que é físico, por cadeiras. Muitos pegariam e falaram assim, nessa situação: o Senhor me coloca por cabeça. Deus não está me colocando por cabeça, eu vou aceitar essa promoção. Mas Deus falou: não, essa promoção para você é só um teste meu. Eu quero ver se você está disposto a renunciar. Era a empresa que eu mais gostava de trabalhar. Deus estava me honrando de todas as formas, estava fechando os grandes negócios, estava convidado para ir para um clube que ia ser na Sicília, lá na Itália, estava sendo convidado para falar, para ser o speaker de uma solução nova na Alemanha, me oferecendo uma posição de tocar todo o Brasil, e eu falei: porque eu não estou de olho, queridos, na herança física. Se eu tivesse de olho na herança física, eu tinha aceitado a oferta no primeiro momento. Mas algo veio no meu coração quando me foi oferecido. E eu falei: tem alguma coisa estranha aí. Tinha alguma coisa estranha. O cara do board lá da França veio aqui para me convidar. Entende? O que eu estou dizendo para você, queridos, o nosso olho não pode estar no que é físico, senão seremos facilmente enganados. Se eu olhasse para a miragem nessa hora, eu teria perdido tudo que Deus estava fazendo na minha vida. Você está entendendo? À medida que você vai caminhando com Deus, as provas vão vindo. O diabo não parou de oferecer reinos. Ele não parou. Ele não parou, ele vai continuar oferecendo coisas a cada um de nós. E eles não puderam reconhecer o Senhor Jesus. Olha que fala aqui no versículo 31. Os judeus que eram para ter reconhecido Ele. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, nós temos um pai, nós temos uma herança física. Nós somos filhos de Abraão na carne. Nós somos filhos de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. O Senhor Jesus, queridos, Ele veio aqui nessa noite para nos tornar livres da escravidão, livres da força do braço, livres de procurarmos as coisas que são humanas, livres de transformarmos coisas espirituais em coisas físicas. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho fica para sempre. Quem anda na promessa fica na casa. Quem é escravo porque andou com coisas físicas, ele não vai ficar na casa. Quantos foram espalhados, queridos, que estavam no nosso meio? Esse é um alerta para todos nós. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendentes de Abraão. O que ele quer dizer aqui? Filho de Abraão não é filho da carne, filhos.
Para com esse negócio de que filho da carne é filho, não é crente quem simplesmente entregou a vida para Jesus. Não que isso seja uma coisa menos importante, mas o filho da carne, a carnalidade não herda com a promessa. O físico não herda com o espiritual. O judeu que nasceu no lar, que é esse aqui que ele está falando, esse judeu, ele não está indo para o céu. É isso que Jesus está falando aqui. Vocês estão falando que são filhos de Abraão, e de fato vocês são. De fato vocês são. Nós falamos às vezes que nós somos crentes. Mas será que as nossas obras são de obras de quem é crente de verdade? De quem serve a Deus de verdade? Contudo procurais matar-me, porque a sua obra é de inveja. Você não quer que eu assuma o controle da sua vida. Você que ainda quer ter o controle da sua vida, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso pai. Ele está falando, vocês não são filhos de Abraão, vocês têm um outro pai. O pai de vocês tem outro nome. E ele vai revelar que nome é esse no versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Duro. O Senhor Jesus está sendo duro com um monte de filho de Abraão. João Batista diz assim para os que estavam lá: não vem aqui dizer que vocês são os filhos de Abraão, porque Deus dessas pedras ele pode suscitar filho de Abraão. Isso não dá filiação para ninguém. O que demonstra que você é filho de Deus é o arrependimento na sua vida. É o quanto você deixa Deus governar a sua vida. Jesus, quando chegam para ele, fala assim: então aí seu pai, sua mãe e seus irmãos. Ele diz: mas quem são meu pai, minha mãe e meus irmãos? Meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e fazem a sua vontade. Esses são meu pai, mãe e irmãos. Está comigo? Está me entendendo a linguagem de Jesus, do Senhor Jesus aqui? Então ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai. No versículo 47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quando nós perdemos, queridos, o link com Deus, nós começamos a titubear, a andar por outros caminhos, a andar por duas vias, a perder o rumo espiritual, a perder a noção espiritual, a perder a ótica espiritual. Nós perdemos o rumo, andamos por miragem, começamos a mergulhar na areia, achando que achamos um oásis. Versículo 53, és maior que Abraão, o nosso pai que morreu? Falando para Jesus. Também os profetas morreram, quem pois te fazes ser? Replicou-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto vós não o tendes conhecido, eu porém o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço, guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Lá naquele momento que Abraão está sacrificando Isaac, fazendo algo espiritual, porque ele cria espiritualmente que Deus era poderoso para reaver Isaac dentre os mortos, como figuradamente o reviveu em Hebreus capítulo 11. Quando Abraão faz aquele ato, quando Abraão pela fé faz o impensável, porque ele cria no inimaginável, ele entrega um filho quando nenhum homem era capaz de entregar. Nesse momento ele vê o espiritual se abre para ele vê o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Você pode dar um aleluia? Abraão viu naquele dia o meu dia, e ele muito se alegrou. Agora quem anda por vias físicas fala: você não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Antes que Abraão existisse, eu sou Deus. Eu sou o grande eu sou. Aleluia. Antes que ele existisse, mas eles não conseguiam ver. Nem assim eles abriam os olhos para ver. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Queridos, todo aquele que mata, todo aquele que fala, todo aquele que critica, todo aquele que sai do espiritual e vem para o físico, todo aquele que quer tronos, quer heranças dos outros, físicas, esse aí vai andar em problema, não vai ver, não vai receber, não tem parte com a herança. Esaú não ligou. Esaú, lembra de Esaú? Esaú, que o nome dele também é Edom, guarda esse nome, Esaú Edom. Esaú que é Edom. Esaú não ligou para a herança da primogenitura que ele tinha. Por um prato de lentilha, vendeu seu direito de primogênito para o Jacó. Vendeu.
Porque ele não ligou para a herança. O que me vale essa herança? O que me vale ser primogênito? Me dá esse prato que eu estou a ponto de morrer e vamos embora. Não olhou para o espiritual, queridos. Filhos, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu preciso que vocês entendam uma coisa hoje. Eu preciso de você com os olhos no espiritual. Eu preciso de verdade que você tire os olhos do físico. Eu preciso de verdade que isso não seja um canto bonito para você ouvir. Que eu toque flauta e você dance. Que eu toque flauta e alguém estribuche aqui, não são. Não. Eu preciso que você entenda essa mensagem com tudo, porque Deus está desconstruindo coisas da mente hoje. Ele está desconstruindo prisões de mente. Ele está desconstruindo cativeiros de mente. Ele está tirando filhos e filhas da escravidão. Se o que você deseja é do físico, você está escravo, querido. Preste atenção nisso. É disso que o Senhor veio nos libertar hoje. Veio nos liberar hoje. Em nome de Jesus. No capítulo 9, acontece algo interessante. Tinha um cego de Jesus, o Senhor Jesus está falando com ele. O Senhor Jesus, diga comigo, ele não dá ponto sem nó. Ele vai demonstrar no físico algo que está acontecendo no espiritual. E ele vem, e na sequência disso existe um cego de nascença. E o Senhor Jesus vem e abre os olhos de um cego de nascença. Esses homens, eles estão tão impregnados daquilo que é humano, naquilo que é o trono deles, naquilo que é a sinagoga, na autoridade que eles têm, naquilo que eles almejavam. Eles estavam tão presos nisso, nas coisas, na glória desse mundo, nas glórias dessas coisas. Embora Satanás não tenha conseguido pegar o Senhor Jesus, pegou a todos eles, todos esses fariseus, todos eles, pegou todos eles. Satanás fez eles olharem para aquilo que era físico, por isso não reconheceram o Cordeiro, não reconheceram a Jesus. Os próprios discípulos de Jesus perdem os olhos no caminho de Emaús. Por que perdem os olhos? Porque eles imaginavam que Jesus ia restaurar o reino físico a Israel. Eles estão olhando para o físico, eles perdem a noção do espiritual. E é só quando eles abrem o coração para Jesus entrar na casa deles e ter comunhão com eles e partir o pão na mesa, é que os olhos deles se abrem de novo. É quando eles deixam o sobrenatural entrar de novo na vida deles. Está comigo? Está me entendendo aqui? É quando eles estão ali partindo a palavra, é quando eles estão ali gastando tempo com Deus, é quando eles estão ali dependendo do espiritual, pedindo coisas espirituais. Vou dizer para você, queridos, eu não queria ir para a Turquia agora, não estava nem um pingo de vontade a fim de ir. Tinha acabado de viajar para os Estados Unidos, voltei dos Estados Unidos, fui direto para o acampamento. Você acha que eu quero ficar viajando? Às vezes eu quero descansar, eu queria só ficar na minha casa, tinha um feriado. Eu falei, que lindo, vou ter o feriado. Quando a apóstola falou para mim, vai orar, filho? Eu falei, pastora, amém. Eu tinha certeza que Deus vai falar assim, não, fica aí, tá, já viajou, tinha certeza absoluta. Fui lá, orei por desencargo de consciência, falei, pastor, eu orei, realmente não é para eu ir. Aí eu estou lá nos Estados Unidos ainda, estava lá, estava cansado já lá. Aí eu orei lá. Quando eu oro, ele fala assim, não, você vai, eu tenho algo com você lá. Eu falei, não, Senhor, não é possível. Eu falei, Senhor, mesmo? Mas o Senhor sabe que eu vou te obedecer. Deus sabe que eu vou obedecer, filhos. Deus me conhece. Tem algo que eu guardei para a minha vida, eu quero que você guarde para a sua. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, para fazer minha vontade. Eu já desfiz vontade minha das mais difíceis. Tem um irmão que eu tinha aliança de sangue, pacto de sangue. E eu cheguei para ele e falei assim, eu não quero mais esse pacto. Deus falou para mim. Porque entrou nesse pacto pessoas que não confessam Jesus como Senhor. Eram judeus messiânicos que falaram que Jesus não tinha vindo. E ele fez uma aliança em pleno mar da Galileia com esses homens. E Deus falou, porque ele violou a aliança, entrou sujeira na aliança que você tem com ele, você vai quebrar a aliança. Eu falei, mas vou ter que falar com ele. E não só com ele, com aquele outro homem que você deu o seu cinto e disse que você estava pegado a ele, porque eu te falei para fazer isso como profeta Ágabo. Assim também com aquele outro homem, com 2 homens que eram os meus melhores amigos. Eu falei, eu vou ter que ir lá agora desfazer. Você vai lá desfazer. Eu não tenho dúvida. Eu obedeço a Deus na minha vida. Não tem ninguém, não tem homem nessa vida, nessa terra, que eu vá obedecer que não a Deus. Eu obedeço a Deus. E eu quero que você tenha isso impresso dentro do seu coração. Se tem algo bom que eu posso te passar, é que eu amo fazer a vontade de Deus. Se tem algo bom que eu posso te passar, é que ser um adorador é fazer a vontade de Deus. Essa adoração que eu quero imprimir dentro de você. Eu não estou nem aí para minhas vontades.
Eu não estou nem aí para a posição que Deus me pedia dele. Eu não estou nem aí para dinheiro, que ele pediu, já não pediu uma vez só. Já pediu toda a minha conta por algumas vezes. Já pediu planos, projetos meus, mais de uma vez. Porque Deus não quer me dar? Na verdade, queridos, eu já tenho tudo. Se a minha ótica está aqui na terra, é que Deus está me tirando coisas. Mas se minha ótica está no céu, queridos, eu só estou vendo a mansão que eu vou ter no céu. Eu só estou vendo a glória que vai existir lá. Eu estou lá nos meus olhos, nas coisas que não se veem. Nas coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não penetrou o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Posso ouvir um amém aqui? Eu tenho que sair com os meus olhos da terra. Sai com os seus olhos da terra, filho. Saia. Tem muito evangelho sendo pregado hoje para colocar os seus olhos naquilo que é passageiro. Colocar os seus olhos naquilo que vai durar 80 anos, 100 anos, 120 anos. É aí que nós vamos gastar o nosso tempo todo construindo algo que vai durar 120 anos. Algo que vai queimar como um fogo, esse céu que vai enrolar que nem um pergaminho. Você já imaginou o poder do seu Deus? Você já imaginou também estrelas caindo do céu e caindo na terra e pessoas sendo guardadas pelo próprio Deus aqui, porque eles vão selar e falar assim: olha, nada vai ser queimado enquanto eu não selar os meus servos. Você já imaginou o que é isso, o poder do seu Deus? E como você é importante para Ele, como você é a herança dEle, como você é a cidade dEle. Deus olha para você e fala: você é minha nova Jerusalém, você é meu templo, é você que eu escolhi, você que está aqui preocupado em dar um templo físico para Ele. Deus fala: eu não habito em templos feitos por mãos de homens, eu não habito no templo de Salomão, eu habito em outros lugares, eu escolhi habitar em você. Mas eu preciso que você mantenha o foco naquilo que é espiritual, na herança espiritual. Esquece o que é físico. O físico só aponta para algo espiritual. Pedro, você é pescador de peixe, eu vou fazer de você, Pedro, pescador de homens. Você não vai ser completo, Pedro, enquanto você estiver pescando peixe, porque Pedro volta a pescar peixe. O que aconteceu com Pedro? Estava mais perdido que cego em tiroteio, perdeu a visão. Ele perdeu a visão vendo Jesus ressuscitado diante dele, queridos. Ele com os outros discípulos viu a marca na mão, voltou a pescar e falou: Pedro, eu não te chamei para ser físico, para as coisas físicas, vem e me segue, eu te chamei para ser um pescador de homens. No primeiro discurso dele, 3.000 são salvos, queridos. Você imaginou a pescaria que existe no céu para Pedro? Já imaginou o galardão de Pedro no céu? Você já imaginou isso, querido? Você consegue imaginar, consegue ver? É aí que precisa estar os nossos olhos. Nós estamos aqui às vezes em coisas pequenas, passageiras, e nós achamos que elas são muito grandes. E nos emaranhamos nesses caminhos. Saímos do foco, saímos da visão de Deus. Vamos para um caminho que Deus nunca quis a gente. Em João capítulo 9, depois que Jesus cura esse cego, ele fala, versículo 18: não acreditaram, nem vendo um cego de nascença ser curado. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, ele vê agora? Então os pais responderam: sabemos que esse é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram os seus pais, por quê? Porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da glória humana da sinagoga. Meu Deus! Querido, você imagina você tendo um filho, o seu filho com um problema sério, desde nascido, ali mendigando, e vem um homem chamado Jesus Cristo e cura ele. Queridos, toda a minha vida teria sido entregue nessa hora. Você não pode deixar um negócio desse passar. Eles, por causa, olha como a glória desse mundo, da herança desse mundo, cega as pessoas, simplesmente porque eu não vou fazer mais parte de um grupo. Quantos jovens entram uma furada porque não vão fazer parte de um grupo? Porque estão compactuando com pessoas que fazem parte de um outro grupo. Se eu agradasse ainda homens, meu filho, minha filha, nós não agradaríamos mais a Deus. Se a glória que eu quero é de homens, essa glória que eu vou ter. Se a unção que eu quero vem de homens, essa unção que você vai ter. Recebe ela. Faça alguma coisa com ela.
Não serve de nada. Não vale para nada. Se não é Deus que me levanta, filho, eu nem quero ser levantado. Eu nem quero. Pouco me importa. Eu sempre disse para Deus: Senhor, se não é para eu honrar seu nome, se eu for desonrar o seu nome, nem me levante. Eu não quero. Se eu vou ser uma vergonha para o Senhor, não me levante. Eu não quero. Para quê? Se não é para o Senhor vir aqui e o Senhor pregar na minha boca, eu não quero pregar. Se não é para o Senhor falar comigo no meu esconderijo, eu não quero pregar. Para que eu vou pregar? Para quem? Para você? É para você porque eu te amo, mas não nesse sentido. Eu não estou aqui para ganhar seguidores, para ganhar like. Não, filhos. Eu estou aqui para ganhar o seu coração para Jesus. Esse é meu objetivo aqui. Em Gálatas, capítulo de número 3. Olha que interessante esse discurso aqui. Estou chegando, tenho mais 2 textos só e vou encerrar, tá bom? Você está vendo como o seu pastor está de flash, né? Eu estou numa outra pegada. Transformado. Gálatas capítulo 3. Versículo 1. Ó Gálatas, Paulo está falando com os filhos dele. E ele fala para essa igreja: filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Filhinhos. Gálatas diz: quem vos fascinou a vós outros? Está vendo que existe uma fascinação do diabo? Ele apresenta a miragem, ele é o mestre da ilusão. O diabo, queridos, é o mestre, continua sendo o mestre da ilusão. Ele consegue vender para Eva, que foi criada à imagem e semelhança de Deus, que ela se tornaria a imagem de Deus se ela pecasse. Ele consegue. Ele se disfarça de anjo de luz. Ele é um cão, mas ele se disfarça. Você tem que tomar muito cuidado. Fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, pelo que você fez, ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Como é que você começou no espiritual e agora está acreditando em miragem? Terá sido em vão que tantas coisas sofresse, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Oh glória! É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Quem é filho de Abraão? Quem é da fé. Não é filho carnal, não é promessa da carne, não é coisa que você faz na sua força. Coisa da carne não gera herança, filhos. É só espírito. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Justificaria quem? Os gentios, aqueles que não eram de Deus. Preanunciou o evangelho a Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Deus tira Abraão de um lugar, filhos. Deus tira Abraão da Mesopotâmia, lá de Ur dos Caldeus, da Babilônia. Abraão era um gentio, era um homem que não conhecia aliança. Ele pega um homem que não conhecia aliança e faz esse homem olhar para o céu, dá glória a Deus. Ele fala: sai daí do meio dessas coisas carnais, Abraão, e começa a olhar para aquilo que é espiritual, Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, eu vou fazer de ti famílias da terra, todas elas benditas. Deus nunca quis bendizer somente um povo, queridos. Ele sempre falou com Abraão de nações, todas as nações. Por isso que ele está falando, ele preanunciou o evangelho aos gentios através da vida de Abraão. Deus queria todas as famílias da terra. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Só que para entrar nessa família, só se entra por uma porta, e essa porta é espiritual, ela não é física. Não tem nascido da carne, é nascido do Espírito, oh glória a Deus. Não tem nascido daquilo que você se esforça, tem nascido por promessa, é aquele que crê na promessa, glória a Jesus por isso também. No versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Aqui as pessoas também pecam, porque elas acham que descendente são o povo físico. Não dize aos descendentes como se falando de muitos. Está vendo que não são os descendentes físicos? Os que se diziam filhos de Abraão? Falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente que é Cristo. Quem é o descendente de Abraão? Que Deus se referiu a Bíblia inteira. Não era Isaac, era Cristo. Dá glória a Deus. Deus tem um descendente, o nome desse descendente é Cristo. E é através dele, é para a honra dele, é para a glória dele que nós somos salvos. É pela fé nele que nós entramos em Abraão, nas promessas, nas heranças, em tudo, é pela fé.
E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Deus começou com Abraão na promessa, queridos. A lei vem 430 anos depois. O que Deus está dizendo em outras palavras é, a lei não pode cancelar a promessa que Deus fez. O natural não pode cancelar o espiritual que Deus fez na sua vida. Você está me entendendo? Quando você sai do sobrenatural para andar pelo físico, por isso que ele fala, Gálatas, vocês são insensatos. Eles começaram lá no espírito, estavam olhando no espírito, agora estão olhando para as coisas da carne. Estão querendo as coisas da carne, estão querendo se circuncidar, estão querendo andar como pessoas carnais. Eu não vou poder fazer com vocês o que eu quero fazer. Eu não vou poder continuar minha obra na vida de vocês, se vocês andarem pela carne. Porque, versículo 18, se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Pela promessa, andamos por promessa, andamos pelo que vemos no reino espiritual. Por isso que no final do capítulo 3, versículo 26, ele diz, pois todos vós sois filhos de Deus, como? Mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, olha aqui para quem fica falando de coisas terrenas, não pode haver judeu nem grego, todavia nós somos os galhos enxertados, não nos regozijemos contra os galhos, ramos naturais, porque se Deus enxertou a gente, Ele é poderoso para enxertar o judeu de volta. Posso ouvir um amém? Porque Deus quer usar para com todos de misericórdia. Posso ouvir um outro amém? E por isso Ele equivaleu a todos nós debaixo do pecado. Não tem um justo, não tem um sequer, não tem um que faça o bem, não há um sequer. Posso ouvir um outro amém aqui? Todos nós precisamos da misericórdia de Deus para sermos enxertados. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Deus não faz acepção entre homem e mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo. Se você pertence ao descendente a quem a herança foi destinada, também sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aleluia, glória a Deus. Como é que eu entro na herança, filhos? Em Cristo, tudo é em Cristo. Nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus de tudo aquilo que é sobrenatural. Você já encontrou o seu lugar sobrenatural nele? Eu te pergunto. Você já encontrou qual é a promessa que vai mover a sua vida? Você já encontrou que construções espirituais que Ele está te prometendo no físico, que tem a ver com o que Ele quer estar te apontando para o Espírito? Você já entendeu como Ele disse para Pedro, de pescador de homens, pescador de peixes, eu vou te fazer pescador de homens? Você já entendeu o paralelo com o seu físico, com o que Deus tem te treinado para com o seu espiritual? Você já entendeu isso na sua vida? Se você não entendeu, você precisa entender. E se você já entendeu, você não pode sair de lá para defender nenhuma herança aqui. Saul saiu, defendeu a herança e perdeu ela. Você está me entendendo aqui, filho? Saul invejou e perdeu o que era mais profundo. Por isso, o diabo quer sempre tirar você do espiritual. Em Atos capítulo de número 15, ele vai querer tirar o povo que está nascendo no espírito do espiritual, e ele vai propor algo para eles. Aqui em Atos capítulo de número 15. Primeiro versículos 1 e 2 diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia é lá do lado de Belém, ali bem no centro do coração de Jerusalém. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se vocês não virem para a lei, não se circuncidar, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Os caras tinham começado no espírito. Alguém vem querer trazer eles para a carne. Eles estavam começando alegres pelas coisas que Deus estava fazendo. De repente alguém vem tirar ele do espírito e trazer ele para a carne. E então, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, os apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão, para tratar essa questão no reino do Espírito, no espiritual. Versículo 7. Havendo grande debate. Qual que era o debate? Você precisa se circuncidar, você precisa aceitar a lei para ser salvo? Ou você já foi salvo porque você teve fé? Esse era o debate. O debate que surgiu na igreja: você precisa se tornar um judeu do jeito físico, se circuncidando? Ou você já se tornou um judeu porque você é filho de Abraão pela fé?
Qual que é o caminho que você deve escolher? É o caminho do Espírito ou o caminho da carne? Esse é o debate. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muitos Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Pedro está falando, os gentios estão entrando no corpo, e eu fui enviado lá, e Deus me levantou diante de vocês, para eu ir lá e dizer que os gentios são coparticipantes das coisas espirituais. E ele continua: ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Deus não fez acepção, Ele não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Não há mais diferença entre judeu e grego, não há mais diferença entre judeu e livre e escravo, não há mais diferença entre homem e mulher. Jesus veio quebrar as diferenças, aleluia. Ele não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Como que nós somos purificados? Pela fé o nosso coração é purificado. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Por que vocês querem fazer as pessoas andarem pela carne se elas começaram andando pelo Espírito? Este é o debate da igreja. Esse é o debate que eles estão sendo trazidos ali. Porque Paulo e Barnabé estão varrendo o mundo da época, trazendo discípulos para Jesus. Eles estão varrendo o mundo da época e falando: é pela fé que se entra nessa porta. Não saia da fé, não se demova das promessas espirituais para cair no físico. Este é o debate, e esse debate, queridos, ele tinha que ser trazido a nós. Nesses dias onde muitos têm se perdido nas coisas naturais e deixado as coisas espirituais. Esse é o debate. Esse é o debate dessa noite. O que é que de fato no meu coração eu e você desejamos? Você está entendendo a pergunta do Espírito Santo nessa noite? Você está entendendo ele? E toda a multidão silenciou, passando, versículo 12, a ouvir a Paulo e Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, isso aqui é um negócio muito profundo, então me presta atenção. Se não prestou atenção até agora, presta atenção agora. É algo muito profundo que Tiago vai dizer. Olha só: expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Lembra da promessa de Abraão? Todas as famílias da terra. Tiago, que não está andando por duas vias, não está andando pelo natural como esses que queriam circuncidar o povo, que não se levantou na igreja para dizer assim: olha, todo mundo tem que fazer desse jeito, senão não é salvo. Tiago está pegando a palavra e ele está dizendo algo poderoso aqui. Ele está dizendo: olha, vocês perceberam o que Pedro disse? Que Deus chamou os gentios para fazerem parte de Israel. E para fazer parte de Israel, tanto judeus como gentios entram pela mesma porta, e essa porta chama-se porta espiritual, é pela fé. Tiago está trazendo algo espiritual, só que ele não terminou aqui. Dizendo: irmãos, atentai nas palavras de Pedro. Expôs Simão, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Agora ele vai falar que os profetas estão conferindo com isso. Como que os profetas estão conferindo com isso? Ele vai citar um texto: cumpridas estas coisas. Ele fala: o que vocês estão vendo aqui, gentios sendo salvos, algo acontecendo aqui espiritual que nós não podemos entender se nós não discernimos espiritualmente. Queridos, se nós não discernirmos as coisas espiritualmente, nós não vamos ter herança. Ele está falando: existe algo poderoso acontecendo aqui. Os fariseus não puderam ver, os judeus não puderam ver, porque eles olharam coisas espirituais fisicamente, não puderam entender. E então ele vai dizer: olha o que está acontecendo aqui. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. O que ele falou assim: esses homens que estão aceitando Jesus entrando aqui, isto aqui é o tabernáculo caído de Davi que está se reerguendo. Oh, glória a Deus! Só que ninguém está entendendo isso. É muito louco o que Tiago está falando. É louco para nós entendermos isso. Olha só, para que os demais homens, para que todas as nações, todas as famílias da terra busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome.
O que está acontecendo é que Deus está colocando gentios juntos aqui, porque isso que está acontecendo é algo espiritual, não é físico. Deus não tem filhos físicos, Ele tem filhos espirituais. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converterem a Deus. Para de tirar pessoas que estão no espírito e trazê-las para o carnal. Para de apresentar miragem para elas. O que está acontecendo aqui é que o tabernáculo caído de Davi está sendo levantado. O tabernáculo caído de Davi é a igreja. Tiago está revelando algo poderoso. Está nascendo uma igreja aqui de judeus e gentios, de todos aqueles que creem. Nós precisamos andar nas promessas, no espiritual. Se vocês não andarem no espiritual, vocês não podem entender o que Deus está fazendo aqui. Queridos, vou dizer uma coisa para você: se você não andar no espiritual, você não pode entender o que é avivamento que vem agora. Se você não andar no espiritual, você não pode entender as heranças que nós temos. Se você não conhece a sua herança, você não pode andar no espiritual. Você precisa conhecer o que Deus te prometeu espiritualmente. Deus está falando que nessa noite Ele vai abrir as mentes aqui. Agora, o que Ele está citando? Ele está citando o profeta, o que o profeta disse. Só que se você olhar o profeta, queridos, aí você vai ficar mais louco ainda. Você vai falar: meu, olha o que o Amós disse. Quem falou do tabernáculo caído de Davi? Amós. Abre lá em Amós capítulo 9 agora, que é uma doideira isso aqui, ó. Amós capítulo 9. Abre lá, eu vou esperar você, porque aqui está o desfecho. Estou encerrando nesse capítulo, tá? Amós capítulo 9, a partir do versículo 7. Não sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Cafitor os filisteus, e de Kir, os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra o reino pecador. Estou contra Israel, contra o meu povo. E eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Eu não vou acabar completamente com eles, mas eu vou acabar com aqueles que começaram no espírito e andaram pelas obras da carne, os escravos. Eu vou acabar com os pecadores. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Eu vou espalhar a casa de Israel em todas as nações. Note uma coisa que ele diz: casa de Israel. Eu já dei esse conteúdo para você. Presta atenção. Quando Davi era rei, casa de Israel e casa de Judá era um único reino. Era unificado. Não existia dois reinos. Existia um único povo na época de Davi. Só que aqui, quando esse profeta Amós está profetizando, as casas tinham se separado. 10 tribos ficaram ao norte, chamadas casa de Israel. 2 tribos ficaram ao sul, chamadas casa de Judá. Onde foi que aconteceu essa separação? Essa separação, se você não entende isso, você não desbloqueia profecias. A casa do Israel do norte, quando aconteceu isso? Salomão era rei. Salomão era rei, fez toda aquela impiedade. Em 2 Reis capítulo 11, colocou os templos pastarote, templo para não sei quem. Salomão desviou, ficou doidão, começou a andar pelas coisas terrenas, começou a andar pela sua sabedoria, começou a usar sua sabedoria para o proveito próprio. Está vendo como você desvia quando você sai do espiritual e entra no natural? Salomão começou bonitinho, dizendo: ó, eu não quero dinheiro, não quero prata, não quero nada disso, o que eu quero é sabedoria para governar o povo. Começou direito. Deus deu um sonho para ele: ó, porque você não me pediu isso, estou te acrescentando isso. Porque Deus está falando assim: se você anda no espiritual, as coisas naturais vão te seguir. Pode dar um aleluia, um glória a Deus? Só que lá no final ele se corrompe pela sua própria sabedoria, pela sua própria vaidade. Ele diz: vaidade, tudo é correr atrás do vento. Nada disso importa. De tudo, no final do livro de Eclesiastes, a suma é: temei ao Senhor. Temei ao Senhor. Se eu perdi o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor, aqui no final que eu fiquei velho, eu tenho que entender uma coisa: tenho que começar tudo de novo, temendo a Deus. Se eu perder o temor de Deus, eu perdi tudo. E Salomão vai lá e comete essa loucura, e Deus fala: eu vou rasgar o reino. E Deus rasga o reino, colocando Roboão para governar Judá, 2 tribos, Judá e Benjamim. E ele coloca Jeroboão, um efraimita, para governar 10 tribos ao norte. Essa é a casa de Israel. E a casa de baixo é a casa de Judá. Não tenho tempo de entrar em todos os detalhes disso aqui, que é lindo, maravilhoso, mas eu não posso entrar. Mas o que você precisa entender, para você entender o que está acontecendo aqui? Havia uma divisão de 10 tribos ao norte, casa de Israel, e 2 tribos ao sul, casa de Judá. O profeta está falando com quem aqui? Vamos ler de novo. Porque eis que darei ordens, e sacudirei qual casa? Não casa de Judá, eu sacudirei a casa de Israel. Todo o livro de Amós, ele está sacudindo a casa de Efraim, a casa de Israel.
os filhos de Israel, dos 10 tribos do norte. Porque os 10 tribos do norte pecaram muito antes, seguindo o pecado do pai Jeroboão. Você vai pegar lá o livro dos reis, e fizeram mal como fez Jeroboão. Já na casa de Judá fizeram certo como fez o pai Davi. Mas nas casas do norte ali, as 10 tribos eram corruptas ao extremo. E Deus está falando, eu vou sacudir vocês, e vou espalhar vocês, toda a casa de Jacó, destruirei e vou espalhar vocês sobre a face da terra, eu vou espalhar vocês. Esse era um processo, um projeto de Deus, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. E aí ele começa a dizer, naquele dia, levantarei, aqui ele vai dizer o texto que Tiago vai citar lá, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, glória a Deus. Eu vou levantar o tabernáculo do Davi. O que Davi tinha? Quem era Davi? Por que Deus está falando que ele não vai levantar o tabernáculo de Moisés? Por que está falando que ele não vai levantar o templo de Salomão? Deus está falando, eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi, para que possuam o restante. Lembra que eu falei que Esaú é Edom? Para que eles possuam aquilo que os que tinham a herança espiritual rejeitaram ela. Edom, Esaú, rejeitou a herança. Ele quer entregar a herança na mão dos filhos. Lembra que a gente leu lá que Deus entregaria a herança a um outro povo, em Mateus 21, que ele fala que ele tirou da mão de Israel e ele colocou na mão de um outro povo que lhe remeteria os frutos, porque eles mataram o herdeiro, porque eles queriam a herança. Lembram disso? Que eu falei aqui no começo. Então, continuando, para que possuam o restante de Edom em todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarei as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhe comerão fruto, plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Eu te pergunto, essa promessa é física? Você viu a casa de Israel, que Tiago está falando que esses que estão se convertendo são casa de Israel. Você viu eles possuírem Israel e nunca mais ser arrancados de lá? Em 70 depois de Cristo, Roma não invadiu? Então isso que ele está falando é outra coisa. Ele está falando de coisa espiritual. O problema do homem, olha o físico. O que é o tabernáculo? Por que o tabernáculo de Davi? O tabernáculo de Moisés você conhece bem. Ele tinha lá o átrio, ele tinha o santo lugar, tinha um véu, e tinha a arca da glória de Deus dentro desse véu, o santo dos santos. Mas tinha um véu que separava o homem da presença de Deus. Tinha um véu que não permitia que esse homem entrasse dentro da presença de Deus. O templo de Salomão tinha a mesma característica, além de tudo, era o templo que Deus disse, eu não habito em templo feito por mãos de homens. Davi, que casa você vai me construir? Eu não habito nesses lugares, mas eu habito no tabernáculo caído de Davi. Quem era esse tabernáculo de Davi? Como Davi construiu o seu tabernáculo? E você precisa entender isso. Por que isso é importante nessa noite? Note, Davi não era da tribo de sacerdotes. A arca da aliança, que simboliza a glória de Deus, tinha sido tomada pelos filisteus. Lembra desse episódio? 1 Samuel capítulo 5. Se você não conhece Bíblia, agora vamos dar um pouquinho de Bíblia. 1 Samuel capítulo 5, os filisteus tomam a arca, ficam com doenças, tumores, e eles colocam os ratos dentro da arca, devolvem a arca, porque falam assim, os tumores apareceram porque nós ferimos o Deus deles. A arca vai dentro do templo deles de Dagon cai por terra, todo esfacelado. Deus não precisa de homem para defender a sua glória, Ele mesmo defende a sua glória, glória a Deus. E a arca fica presa por anos na casa de Abinadab, 20 anos, sem produzir absolutamente nada na casa de Abinadab. Você conhece essa história? Vai para a casa de Obed-edom, fica 3 meses. Agora Davi já é rei. Davi não era rei. Todo esse tempo, desde o momento que Eli, o sacerdote Eli, ele desviou com seus filhos, ele não andava nos princípios de Deus, todo aquele tempo em que a arca foi roubada e fosse a glória de Israel, ele cai da cadeira, o seu pescoço quebra. Desde aquele tempo, a arca tinha sido tomada, a glória de Deus tinha sido levada. Só que Davi, queridos, ele vai atrás da glória.
O tabernáculo caído de Davi é daquele que vai atrás agora. A primeira coisa, Davi não era sacerdote da tribo de Levi, não podia tocar na arca. Não podia fazer nada com a arca, ele não tinha direito de tocar nisso. Segundo, Davi está entrando dançando com vestes de linho. Sabe o que são vestes de linho? Vestes sacerdotais, oh glória. Davi é da tribo de Judá, a que Deus nunca instituiu quem trabalhasse no templo. Mas Davi entra com vestes de linho. Saul vai tocar no sacrifício, ele queima o sacrifício. Samuel falou, você ficou louco? Você não pode tocar no sacrifício. Saul era da tribo de Benjamim, não podia tocar. Da mesma tribo de Davi, das duas casas do sul, ele não podia tocar. E Deus pesou sobre Saul, mas sobre Davi não. Davi entra com vestes de linho. E Davi faz um tabernáculo, uma tendinha de nada. Davi pega essa tendinha de nada e bota a arca dentro dessa tendinha, e ele ia diante da tendinha que ele não tinha direito de ir. Não tinha véu que separava o sacerdote daquele lugar. Davi está entrando num lugar onde não tem véu, onde o véu foi rasgado. Sabe o que Davi está simbolizando, queridos? O Senhor Jesus era rei e sacerdote. Davi é um tipo de Jesus, rei e sacerdote. Davi era um homem que olhava para o espiritual e fazia a vontade de Deus, custava o que custar, ele queria fazer a vontade de Deus. Ele saía para uma guerra, ele perguntava, Deus, eu subo ou não subo? Davi estava em pecado lá em Ziclag, ele vai lá e pega o éfode, que só o sacerdote podia lançar sorte, ele lança a sorte e fala, sube eles ou não? Pode subir, Davi, que eu entreguei na sua mão. Davi fazia tudo pela ótica de Deus. Deus quer restaurar o tabernáculo caído de Davi, e Ele quer acrescentar pessoas nisso. Ele não faz distinção entre filho e filho, mas Ele quer filhos de fé que entrem nos lugares espirituais nele. O que agradava em Deus, o que agradava o coração de Deus em Davi é que ele era um homem ousado para entrar na presença de Deus. E era um lugar que ele não tinha protocolos, ele entrava com tudo na presença de Deus. Sabe o que está acontecendo, filhos? Muitos têm perdido esse lugar de comunhão. Tem perdido esse lugar. E o que Tiago está dizendo? Olha, Deus está restaurando o tabernáculo caído de Davi, acrescentando pessoas que não tinham direito de entrar nesse lugar. Agora, queridos, eu e você temos direito de entrar nesse lugar hoje. Por que nós não entramos no Espírito? Por que nós queremos as coisas do físico? Por que nós queremos construir um templo que Deus nunca vai habitar? Por que nós queremos construir coisas para Deus que Deus nunca quis? Ao passo que é tão simples, pega a glória de Deus e vai para dentro dela, entra dentro dela, Ele já preparou esse lugar. É isso que Tiago está dizendo. O que vocês estão vendo acontecer, gentios se convertendo, essa é a restauração da casa de Israel. Quem que é a casa de Israel que eu comecei falando? A casa de Israel são os judeus das 10 tribos do norte que foram espalhados nas nações. Por isso Jesus vem e fala assim, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Judá não estava perdida, estava lá em Jerusalém. Mas as 10 tribos estavam perdidas nas nações da terra. Eu vim salvar a viúva de Serepta, uma gentia. Eu vim salvar um leproso, Naamã. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Eu vim salvar a cananeia. Eu vim salvar gente que ninguém imaginava, porque eles tiveram uma coisa que muito crente deixou de ter. A fé para andar somente em Deus, no sobrenatural dele. Esse é restaurar o tabernáculo caído de Davi. Eu preciso de pessoas que entrem na minha presença e saibam o lugar que tem. Eu preciso de pessoas que conheçam a sua herança em mim, que conheçam quem são em mim e que esqueçam das coisas, motivações terrenas, das coisas da terra. É esse tipo de pessoa que Deus quer levantar nesse lugar. Posso ouvir um amém? Porque muitos se perderam, filhos. Se perderam nas suas visões. Muitos têm deixado entrar o que Saul deixou entrar. E hoje, nessa noite, Deus veio limpar a casa. Muitas das guerras que nós estamos enfrentando aí, que vocês estão enfrentando na intercessão, tudo isso é por causa dessa palavra que eu estou pregando nessa noite. Essa palavra, ela veio em encontro de libertação. Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho veio nos libertar. E eu preciso querer. Por isso, fecha os seus olhos um instante. Vamos louvar a Deus.